Boa noite, seja bem-vindo ao canal Contos da Lua Cheia. Eu sou o Will e hoje eu vou contar para vocês o relato da Bruna. Seja bem-vindo ao canal, deixe seu like e se inscreva para mais conteúdos sobrenaturais. Olá, me chamo Bruna. Eu já enviei alguns relatos de coisas estranhas que presenciei, mas desta vez vou relatar algo mais pesado, porque até hoje eu nunca vivi algo tão pavoroso como os que vou lhes contar agora. Tudo começou na época de minha adolescência. Eu estudava e lá na escola era muito comum nós meninas termos aquelas revistinhas de signo que saía toda semana. Quem foi desse tempo vai se lembrar. E lá vinha um punhado de simpatias para se fazer. Falava dos signos e etc. A revista mais famosa era a do João Bidu. Ele era o auge dessas revistas. Se eu não me engano, ele era um astrólogo. Enfim, um dos mais famosos na época desses negócios de horóscopos. Nesse tempo de escola, eu me apaixonei por um garoto. Ele estudava em outra turma. Acho que todos nós já tivemos aquela paixão boba de escola, né? Enfim, eu e ele se dávamos bem, mas sempre brigávamos por bobeira e ficava de mal. Numa dessas brigas, um dia decidi fazer a tal da simpatia da revistinha. Fiz uma vez, não deu certo. Fiz duas, fiz três e nada. Nada dele voltar a me procurar. Só para detalhar, eu e ele no máximo davam selinhos na boca. Eu só fui namorar mesmo com meus 18 anos. Enfim, fiz as simpatias e um dia cheguei na escola e vi ele beijando a minha melhor amiga atrás da cortina da janela da sala de aula. Isso se posso chamar ainda de melhor amiga, depois dessa, né? Depois de ver essa cena, eu fui embora numa raiva. Ali parecia que meu mundo tinha acabado. Eu, nesse momento de pura fúria, comecei a xingar e excomungar o coisa ruim. Na minha mente, eu achava que ele era o culpado de minhas simpatias não terem dado certo. Sei lá, idiotice de minha parte. Hoje lembro disso e me dá uma vergonha. Uma porque era coisa boba, uma paixão besta de adolescente. E para mim na época parecia o fim do mundo. Voltando lá na parte que comecei a excomungar coisa ruim, fiquei olhando para o chão, xingando e ainda falei: se você existe, aparece para mim. E mais algumas coisas que eu nem lembro mais. Mas foram muitas provocações. Isso foi no fim da tarde, quando cheguei da aula. A noite chegou e eu fui dormir. Nessa noite eu ia dormir na casa da minha mãe. Eu gostava de dormir com ela. Ela estava separada de meu pai e minha irmã estava na casa do meu pai. Estávamos só eu e minha mãe. Minha mãe sempre teve o costume de orar. Eu deitei, ela ajoelhou-se na cama e estava orando. Quando de repente eu olhei para a porta e vi um vulto passando. Beleza, vi e fiquei ainda de boa, quando tornou a passar de novo. Foi então que eu me apavorei e gritei: Mãe, tem um homem dentro de casa! Falei desesperada. Minha mãe parou a oração e saiu para ver o que era. Coitada, mais com medo do que eu para ver se realmente tinha alguém na casa. Ela olhou tudo, até debaixo da cama, e não tinha nada. Só que minha mãe é uma mulher sábia espiritualmente. Ela já voltou falando: Minha filha, acho bom você orar. Dobra seu joelho aí e vamos orar com a mãe. Gente, quando eu estava ajoelhada, vi aquela coisa na porta de novo, mas dessa vez ele ficou parado, mas não dava para ver ele por inteiro. Na porta, ele ficou de lado.
só dava para ver a cabeça dele e as mãos. O resto do corpo estava por trás da porta. Ele colocou uma das mãos na porta e deu para ver umas unhas enormes, pretas. Depois, ele a levantou e fez um sinal me chamando. Aquele sinal que a gente faz com as mãos para chamar alguém de longe. E lá ficou ele, me chamando com aquelas unhas enormes. Nesse momento, eu dei um grito e não aguentei. Minha mãe, sem entender nada, só ficava: Bruna, o que foi? Bruna, Bruna! E eu sem conseguir falar e vendo aquela coisa na porta. Só que mesmo sem eu falar nada, ela se deu conta de que eu estava vendo alguma coisa na porta e disse: Filha, para de olhar, para de olhar. Olha para mim e reza junto comigo. E eu, mais chorando do que rezando, ainda consegui falar algumas palavras da oração do Pai Nosso. Mais chorei do que rezei, mas chorei com toda a minha fé também naquela oração. Quando terminamos, que olhei para a porta, já não vi mais nada. Mas ainda assim, gente, chorei por quase 1 hora sem parar. E minha mãe me dando água, me abraçando, até que eu dormi nos braços dela. Gente, parece simples isso, mas imagina você na sua cama e vem um ser com unhas enormes, pretas, te chamando com a mão lentamente, mostrando cada detalhe de suas unhas gigantes. Aquilo para mim foi assustador. Até hoje, morro de medo de ver aquilo de novo. Mas infelizmente, cheguei a ver ele pela segunda vez. Dessa vez, eu estava na casa da minha avó, e era em outra cidade que se chama Nortelândia. Eu estava deitada. Era uma noite de tempestade com muitos relâmpagos, daquele que chega a iluminar o quarto. E eu estava sem sono ainda, deitada, pensando na vida, esperando o sono vir. Ainda não tinha celular para ficar mexendo. Quando num dos relâmpagos eu vi o mesmo ser que vi naquela noite. Ele estava de pé na porta, de costas, e estava fumando. Não sei se era cachimbo ou cigarro. Era tão real que eu vi a brasa vermelha, bem vermelha, queimando. Meu medo foi tanto que só virei para o outro lado e não quis mais olhar e nem chamei ninguém, porque fiquei em choque até que o dia amanheceu. Também teve uma noite que eu estava dormindo profundamente e acordei com um barulho no telhado, quando vi um gato se espremendo para entrar pela fresta da telha. E ele foi se cavocando com a unha, mas a luta maior era para passar a cabeça, até que ele conseguiu. Então ele deu um pulo para cair para dentro de casa, mas quando foi para tocar no chão, o gato sumiu tipo fumaça. Pensa no medo que eu senti. Eu vi que aquilo era algo tenebroso. Outra vez eu estava deitada, acordada ainda, junto com a minha irmã, quando escutamos barulho de asas batendo de morcego. Ele foi e pousou bem na ripa do meio, que ficava em cima da nossa cama. Quando a minha irmã foi para ligar a lanterna do celular, ele sumiu do nada, sem fazer o barulho das asas batendo. Assim como ele chegou fazendo barulho com as asas, tinha que fazer barulho para sair dali também. Não tinha como ele voar dali sem aquele barulho das asas e sem a gente ver. Minha irmã olhou para mim com um olhar de espanto e perguntou se eu também tinha visto. Eu disse que sim. E então ficamos com aquela sensação de pavor, sem entender nada. E algo que me apavorou também foi que às vezes eu deitava e ficava escutando alguém rasgar folhas de cadernos e amassar elas, e depois jogar no chão. Eu pensava, nossa, amanhã vai amanhecer um monte de folhas no chão.
eu acordava e não tinha nada lá. Só que isso acontecia por várias noites. Tinha noite que eu até dormia de boa com esse barulho, do tanto que eu acostumei. Detalhe: minha mãe era professora e tinha uma mesa na sala cheia de livros, cadernos de alunos e coisas que ela levava para fazer tarefa. E era lá, naquele canto, que eu ouvia isso. A última coisa que me aconteceu, eu já era adulta. Foi mais recente. Nesse dia eu estava dormindo e acordei com alguém batendo na janela. Mas não era aquele bater forte, era um batidinho leve, sabe? Mas aquilo foi indo até que eu acordei e perguntei: quem tá aí? Quem é? Quando eu perguntava, a batida parava. Então eu apagava a luz e voltava a deitar, e a batida começava de novo. E isso ficou por um bom tempo. Eu levantava, a batida parava. Até que chamei meu primo. Ele tinha vindo dormir em minha casa esse dia porque teve uma festa que ele quis vir, que era na minha cidade. Então ele levantou, mais com medo do que tudo, sem brincadeira nenhuma. Ele estava até se tremendo. Mas entreguei para ele um pau que eu usava para reforçar a porta. Saímos lá fora e não tinha nada. Deitei novamente. Gente, quando eu deitei, começou a batida de novo. Mas eu já estava cansada de estar lá perdendo sono com aquilo. E realmente eu já estava com muito sono, pois tive um dia exaustivo no trabalho. Eu olhei para a janela e falei: olha, sei lá o que diabo é você, mas fica aí com sua bateção besta que eu vou é dormir. Tô com tempo para você não. Hoje eu até rio disso e acho que funcionou, porque se bateu eu nem ouvi mais nada. Assim eu acho que essas coisas é como fogo que precisa de combustível para se manter acesa. A partir do momento que você não dá mais moral, não os alimenta com seu medo, eles perdem a vontade de nos atormentar. Bom, é o que eu acho. De lá para cá, graças a Deus, não vi nem ouvi nada. E eu espero que continue assim. Então esse foi o relato da Bruna, né? Mais um relato. Foram várias situações que ela passou e enviou aqui pra gente. Se você gostou, deixe seu like e se inscreve no canal. Se você também tem um relato, envie aqui para o canal Contos da Lua Cheia e a gente vai narrar a sua história. Tenha uma boa noite. Obrigado.